Olá, espero que vocês estejam bem. Peguem a Bíblia de vocês, lá no livro 2 de Reis, no capítulo 5, versículo 1, onde fala o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu rei de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele homem valente, herói da guerra, porém era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a menina à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, aqui nessa passagem, conta-se a história desse Naamã, que era um general, um comandante. Ele era um homem importante, ele tinha uma patente militar, porém tinha uma doença chamada lepra. E aqui nesse processo, ele vivia com seu uniforme de comandante, e ele passava pelas pessoas meio que despercebido, porque a lepra consome a pessoa viva. E na intimidade dele, só a mulher dele sabia o que se passava com ele. Então ele carregava uma dor. Ele carregava as feridas que ele tinha no corpo, as dores que o incomodavam. E tem hora que nós estamos no mesmo processo que Naamã. Nós estamos passando por situações em que estamos feridos, mas a nossa aparência diante dos outros está normal, está perfeita. Você até dá um sorriso, mas por dentro você está chorando. Então Deus manda dizer para você que na sua intimidade Ele sabe o que você carrega. Na sua intimidade, Ele sabe as feridas que você tem. Então Deus contempla você no seu profundo e na sua intimidade. E dentro desse processo, o que Deus está pedindo para você? Para você não parar. Porque você quer parar diante da dor que você enfrenta. Você quer parar diante das dificuldades que você tem carregado. Você quer parar diante das feridas que são muitas, feridas que te trazem muita dor, que te trazem um grande desconforto. Só que o nosso Deus muda vidas, irmãos e irmãs. Ele muda situações, assim como ele mudou a vida de Naamã. Aquele homem não conhecia Deus. Então, naquele tempo de guerra, naquele processo de conquista, ele foi na região onde vivia o povo de Deus, no meio do povo de Deus, e pegou uma menina escrava. E Deus usou aquela menina para trazer uma esperança e aguçar a fé daquele homem. Então tem situações na sua vida que Deus não está agindo de uma forma diferente. Ele tem usado situações, ele tem usado alguém, ele vai usando circunstâncias para aguçar a sua fé, para que você não venha desistir de Deus. Porque Deus tem a capacidade de curar as suas feridas. Só que Deus manda dizer para você o seguinte: Filho, você não vai mais caminhar tão ferido. Você não vai mais caminhar tão ferida do jeito que você está. Deus não vai permitir que a sua caminhada seja tão dolorosa como já foi até agora. Ele sabe o peso que tem sido isso para você. E Ele sabe o que causou as feridas em você. Ele sabe. Então Deus manda falar para você: Eu quero que você mergulhe. Eu quero que você mergulhe profundamente, que você saiba que nesse mergulho que você está fazendo, nesse 7º mergulho, você vai sair curado. Então você vai falar assim para mim: Meu Deus, eu já estou nesse mergulho faz tempo. Já mergulhei uma vez, mergulhei a 2ª vez, a 3ª vez. Só que meu irmão, minha irmã, agora é o 7º mergulho. Quando você está nesse ponto do processo, você não pode parar. Nesse processo, você tem que continuar. Porque Deus manda dizer para você: Eu permiti a ferida em você. Eu permiti a dor, eu permiti o desconforto. Eu permiti um cenário que foi difícil de você sustentar, porque eu queria me manifestar no seu cenário. Porque eu vou mostrar na sua vida o poder que eu tenho. Porque senão você seria apenas mais um no meio da multidão. Aquele general poderia ser mais um no meio da multidão, irmãos e irmãs. Mais um leproso que passou por um processo difícil e que, em um determinado momento, morreria da própria lepra. Deus quis fazer na vida daquele homem uma história diferente. Deus usou aquela menina naquele momento para avisar ele, para procurar o profeta Eliseu, porque o profeta iria ajudá-lo naquele momento de dor. E quando Naamã chegou na frente do profeta, ele achou que iria ser recebido com um tapete vermelho. O profeta não o tratou lá de uma maneira como ele gostaria de ser tratado. O profeta não chegou a corresponder da maneira como ele achou que deveria ser correspondido. Mas ele se humilhou, foi para o rio Jordão e fez exatamente o que o profeta havia mandado. E quando ele chegou lá, ele questionou tudo, porque o rio era sujo, era uma água barrenta, e ele questionou aquilo tudo. Mas ele foi e obedeceu.
Você agora está no mesmo processo. Talvez você não se sentiu tão recebido por Deus da maneira como você gostaria de ser. Talvez você não tenha se sentido tão acolhido por Deus da maneira como você achou que você deveria ser acolhido, e diante da dor que você está sentindo. Talvez você tenha achado que Deus poderia ter feito muito mais por você. Mas o rumo que Deus te deu, aonde você teve que ir, os lugares que você teve que frequentar, as pessoas com que você teve que cruzar ao longo do seu caminho, as situações que você teve que viver, Deus estava no controle de todas elas. E a cura, muitas vezes, meu amigo, minha amiga, o processo de transformação e de restituição na vida da gente não vem da maneira como a gente imagina. Vem por meios que nós nem imaginávamos que poderia acontecer ou existir. Deus faz de um jeito diferente, de uma forma inusitada, de um jeito que a gente não compreende, de uma forma que a gente se sente, às vezes, até menosprezado por Deus. Não poderia ser diferente? Eu tenho uma vida tão regrada com o Senhor. Será que eu não poderia me tratar de uma forma diferente? Será que eu não poderia ter feito isso de uma forma diferente? De uma forma que me trouxesse um pouco mais de conforto? Porque aqui nessa passagem não houve conforto para aquele general. Não existia, naquele momento, para aquele homem que tinha uma patente, que era respeitado, adorado pelo rei da época. Deus não deu para ele o glamour que ele estava esperando. E às vezes você está esperando a cura chegar no seu cenário, na sua vida, de um jeito mais glamouroso. Você achou que seria diferente no seu cenário, que o processo da cura viria de uma outra forma, de uma forma mais amorosa, mais romântica, de um jeito que você fantasiou. Só que não vai vir desse jeito. A sua cura vai vir do jeito de Deus, da maneira de Ele, que é um jeito meio torto, que a gente não entende, mas no final dá tudo certo. Porque o importante para a gente não é o processo, mas o resultado. Por que você passa por um processo de aprovação? Você quer resultado. Por que você renuncia? Porque você quer resultado. Então, o que adianta você passar por um caminho cheio de flores, por um caminho muitas vezes tão glamouroso, romântico, do jeito que você fantasiou, e você não tem o resultado esperado? Às vezes você passa por um caminho com espinhos, você passa por um caminho cheio de pedras, pedregulhos, você passa por um caminho complicado, um caminho de muito choro, mas no final você tem resultado. Então a vida da gente são processos que nós precisamos ter resultados positivos no final dela. Então o que vale o final de uma luta, de uma dificuldade que a gente passa? O resultado que a gente vai ter, que tem que ser positivo. Batalhamos por isso, estamos caminhando para isso. Às vezes, dentro de um processo, você não vai conseguir obter aquele resultado que você gostaria. Naamã não obteve na primeira vez. Só na 7ª oportunidade, só na 7ª tentativa ele conseguiu. Então ele não obteve naquele processo o resultado que ele queria nem no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, mas no 7º deu certo. Então Deus manda dizer para você, pelo fato de você não ter desistido, você está na sua 7ª tentativa. Agora é a hora de vir o resultado. Agora é o momento da restituição e da restauração. Agora é o momento de Deus colocar você de pé. Agora é o 7º mergulho que você já não está aguentando mais. Você não tem força mais. Mas agora, nesse 7º mergulho, vai vir um resultado tão almejado, esperado, lutado e chorado. Porque é assim que Deus faz conosco. Então não importa o processo, contanto que a gente tenha o resultado. E qual que é o segredo? O segredo é não desistir. Vai ter situações na nossa vida que nós vamos ter que mergulhar 6 vezes. Só na 7ª vez que nós vamos ter resposta. Mas a resposta virá. Então Deus manda dizer para você, agora é o momento da sua resposta. Agora é o momento de você ser restituído. Agora é o momento de você ter sua vida transformada, sua vida restaurada. Agora é o momento de um tempo novo. Aquele homem entrou numa fase nova. Irmãos, Naamã não soube, durante anos, o que era ter uma vida tranquila, o que era dormir em paz. A lepra consome a pessoa viva. Ele sentia coceira, sentia dor, tinha mau cheiro, tinha que tratar daquelas feridas todo santo dia. Ainda bem que ele tinha uma mulher abençoada, uma mulher que o amava, que não o abandonou na hora da dificuldade, que cuidava dele. Porque na intimidade dele, a única pessoa que sabia o segredo dele era a própria mulher, que também era a mulher que cuidava dele,
que estava do lado dele, que o incentivou a procurar o profeta Eliseu. E foi ali que ele teve uma resposta sobrenatural com Deus. Ele entendeu quem era o Deus daquele povo. Se ele não tivesse levado aquela menina para lá, ele nunca iria saber. Deus permite situações que a gente nem entende. Naamã levou a menina escrava, afastou a menina da família dela, para uma força maior, porque Deus queria se apresentar para aquele homem. Então tem coisas que você não entende, que você fala: meu Deus, por que tem que ser dessa forma? Porque Deus sabe todas as coisas. Por trás de tudo isso existe um propósito muito maior que a gente vai entender só lá na frente. Então o que Deus quer que você faça agora é que você confie nele, que você entenda que você está no 7º mergulho. Agora é a hora que você vai ter a sua cura, a sua restituição, a sua restauração, porque Deus agora vai chegar com o sobrenatural dentro do seu cenário e vai operar aquilo que você nem acreditava mais que iria acontecer, porque você já tinha desistido. Naamã poderia ter desistido. Poderia ter desistido na primeira, na segunda, na terceira, porque nada acontecia. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele foi mergulhando, ele foi crendo, ele foi fazendo. E você está no mesmo processo, chateado, magoado, desiludido, cansado, ferido, com dores. Você está com uma lepra aí que não está deixando você caminhar. Só que Deus manda dizer para você: sabe essa postura que você mantém de uma paz que você não está vivendo, de uma felicidade que você não usufrui, de uma saúde psicológica, física e mental que você não tem, mas você está mantendo a postura. Era o que aquele homem fazia. Aquele general ficava nesse processo, só mantendo uma postura. Você não negou a sua fé. Você não negou o nome de Deus. Você permaneceu firme, porém mantendo uma postura que não condiz com a sua realidade. Só que Deus manda dizer para você: eu sou um Deus de verdade. Eu te aflige, mas agora eu vou te curar. Agora eu vou te colocar de pé. Agora eu vou deixar você melhor do que era antes. Porque é assim que Deus faz. A gente acha muitas vezes que nós perdemos tanta coisa lá atrás. Mas quando Deus chega com o processo da restituição na nossa vida, o que Ele entrega é superior ao que nós tínhamos. Deus nunca faz nada na nossa vida ou permite uma dor, um processo, uma dificuldade, sem trazer uma restituição maior do que o que a gente tinha lá atrás. O que você perdeu, o que você acha que ficou para trás, as oportunidades que você não teve condições de usufruir, nada se compara com o que Deus está trazendo para a sua vida. A vida daquele general foi restaurada. A postura dele foi outra. Se ele já era um homem forte enfrentando aquela lepra, imagina a fortaleza que esse homem não se tornou a partir do momento que ele ficou curado. A mesma coisa você. Se você já era uma fortaleza antes da lepra, se você ficou forte durante o período da lepra, o que Deus não vai fazer com você agora? Trazendo a cura e a restituição do seu cenário. Por isso que as pessoas têm raiva de você. Por isso que tem gente que não te suporta. Porque você está firme e forte dentro de um processo. Porque você sabe que no final você vai ter resultado, você vai ter resposta, que é o que está chegando para você. Então Deus manda dizer para você: você está de parabéns diante da sua postura, porque você não entregou sua fé para ninguém. Você confiou em Deus. Você não saiu contando para os outros a dificuldade que você está enfrentando. Você não foi buscar ajuda em ninguém. Você não se vitimou diante de ninguém e nem da situação. Diante do meio social que você está, você permaneceu firme, sabendo que de Deus viria a resposta. Você permaneceu firme, sabendo que de Deus chegaria para você a cura, a restituição, a providência daquilo que você necessita. E é o que está chegando para você agora. Então Deus está mandando te dar os parabéns de novo, porque Deus sabe as retaliações que você sofreu, a opressão que você sofreu. Deus sabe os olhares que estão em cima de você agora. Deus sabe quem te vigia. E não são poucas pessoas. São muitas pessoas. Tem muita gente querendo a sua queda, falando que agora não vai, que agora chegou o fim, que agora é o seu final. Tem gente contando os dias da sua desistência, da sua destruição, da sua morte. Só que não vai ser agora. Não vão ver nada disso. Não vão conseguir enxergar nada disso, porque isso não vai existir. O que vai existir no seu cenário é uma restituição. O que vai existir no seu cenário é uma cura. E Deus manda dizer para você: o meu nome será glorificado na sua história.
Então confia em Deus dentro desse processo. Não desanime. Agora é a hora de você dar o seu último mergulho, porque desse último mergulho sairá a virtude. Desse último mergulho sairá a cura. Desse último mergulho vai sair a restituição. Vai acontecer nesse último mergulho o milagre que Deus prometeu para você que Ele iria fazer. E você vai acalmar. Toma posse dessa palavra. Eu vou orar para você agora. Você vai pensar em Jesus com seu coração grato diante da novidade que está surgindo, diante do ciclo novo que vai se iniciar com muita força. E você vai confiar nesse processo e já agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo, por tudo que está chegando no seu cenário, porque agora é um tempo novo, como foi na vida de Naamã, na vida desse general. Do mesmo jeito que Deus fez na vida dele. Ele que era um homem de guerra, era um homem que tinha uma patente, ele tinha responsabilidades, o exército estava por conta dele, eram homens que eram treinados por ele. Ele precisava de saúde, e aqui não abalou só a saúde física dele, abalou a saúde emocional e psicológica dele também. Ele estava abalado, mas Deus trouxe uma renovação para a vida desse homem. Deus trouxe vida em todos os sentidos. Esse homem não tinha uma vida saudável com a própria mulher. Ele era doente. Ele não conseguia amá-la. Como o marido deve amar a esposa. Até a vida sentimental desse homem foi restaurada. Porque a partir do momento que ele teve saúde física, ele teve saúde emocional, psicológica, e ele conseguia ter uma vida conjugal sadia com a esposa dele. Então você vai acalmar. Você vai confiar e saber que Deus está na sua vida e que agora é um tempo novo. Não desista, porque agora é o último mergulho. Você tem que acreditar com Deus. Senhor, eu já fiz tanto, já mergulhei tanto. Toda vez que eu volto para a superfície, nada acontece de diferente. Estou sempre estagnado no mesmo lugar. Mas agora vai ser diferente. Toma posse dessa palavra. Eu vou orar para você agora. Você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu Filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa palavra. Que o Senhor entre na vida do teu povo, arrancando, em nome de Jesus, toda a lepra. Que o Senhor traga para nós, Pai, o vigor, a saúde, a transformação e a restituição que o Senhor fez na vida de Naamã. Que o Senhor faça o mesmo na nossa história. Ó, Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós aceitamos e recebemos a chegada desse tempo novo. Que o Senhor coloque nas nossas mãos, Pai, tudo aquilo que é nosso por direito. Que o Senhor resgate tudo aquilo que foi arrancado de nós. E que o Senhor venha, Pai, trazer a cura física, psicológica e emocional. Que o Senhor traga cura material na nossa vida. Que o Senhor traga a renovação e a restituição. E nós agradecemos. E que o nome do Senhor seja glorificado. No nome de Jesus, toma posse dessa palavra e descansa em Deus. Deus não perdeu o controle da sua história. E agora Ele vai mostrar que Ele é contigo. Você está no 7º mergulho. Não é hora de você desistir. Agora é a hora de você tomar posse da sua vitória. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.